Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, o que obviamente eu queria começar dizendo é que o que me chamou a atenção foram os temas que você abordava, né, durante a sua pregação e durante as suas participações no podcast. Triângulo das Bermudas, seitas satânicas, mistérios de teorias da conspiração, escrachando pastores parlapatões também. Completamente. Né? Então são todas as coisas que eu sempre me interesso, né? Ainda mais quando você, depois que fala disso tudo, prega a palavra de Deus com honestidade. Né? Eu queria saber, cara, pra gente trocar essa ideia, esses temas, né, de mistérios e mensagens subliminares e tal, teorias da conspiração, desde quando você começou a parar para estudar e ler sobre isso? Na verdade, desde quando eu fiz parte da Irmandade, eu fui servir ao engano, né? Fui satanista. Sim. Dos 17 até quase 26 anos de idade. Você começou cedo pra caraca, então. Comecei cedo, a iniciação foi aos 18 anos, né? Então fui recrutado aos 17, passei por uma escola de iniciados, né, onde eles dão um vislumbre e você é convencido que o diabo é bom, é uma lavagem cerebral. Eles usam ali neurolinguística, PNL, e você fica convencido. E aí você faz o ritual de iniciação e a partir daí você começa um treinamento, né, que vai chegar até o sumo sacerdote. Eu cheguei a feiticeiro, acima de mim teria o sacerdote e o sumo sacerdote. Então era uma posição já privilegiada, né, e uma coisa curiosa é que teve um pastor chamado João Carlos Marques, não sei se você chegou a ouvir falar, mas talvez aqui alguém tenha ouvido falar dele, e ele conta numa das pregações dele que ele foi tipo arrebatado aos céus, né? Como Paulo foi ao terceiro céu, né? E esteve no paraíso, né? Então a gente tem uma chancela bíblica para poder validar isso. Então tudo que você não tem chancela bíblica fica estranho, né? Você, poxa, cadê a base bíblica? Eu sempre procuro uma base bíblica para fundamentar a afirmação. E ele foi, e lá ele disse que eu estava ainda no engano, estava no satanismo. E lá ele conversou com Jesus, né? E Jesus falou para ele que em breve um satanista de alta patente ia se converter, um dos 9 discípulos de Satanás. Eu estava sendo treinado para ser um dos 9. Então Jesus treinou 12, né? E o diabo estava treinando 9 para funções bem específicas, né? Especialmente para preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Então, e ele falou que Jesus ia me resgatar. Quer dizer, ele nem me conhecia, não sabia de nada. Meses depois eu vinha me converter, né? Chegou até ele essa informação e ele falou, puxa, é o Daniel, é ele que é o cara, né? Sim. Então Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que eu tinha que passar por aquilo. É como Moisés passar pelo Egito para depois ser o libertador daqueles que estavam cativos no Egito. Então, desde essa época já era abarcado esses temas já eram confabulados ali, então já me se tornou algo familiar para mim. E mesmo quando eu era menor ainda, antes de entrar na seita satânica, eu era rato de biblioteca, então eu gostava desses temas do oculto, né? Tudo aquilo que você não conhece, eu queria conhecer, né? Eu queria saber mais, então esse fascínio veio desde pequeno. Exatamente, eu também tinha muita... Cara, isso é uma coisa que eu queria muito trocar essa ideia contigo, até para alertar a galera nova, a galera jovem que era da nossa idade quando teve esse primeiro fio-fio, né, do engano. Eu tinha um fascínio muito grande, cara, tipo livros de São Cipriano, os livros tipo sobre iniciação à bruxaria e tal. Eu, inclusive, na faculdade tive um professor que ele era professor de roteiro, mas ele escrevia livros sobre o tema e falando sobre feitiçaria e pentagramas, etc e tal. E isso me emenda uma seguinte pergunta: por que esse lado é tão sedutor? É sedutor porque oferece um poder imediato, uma riqueza imediata, um glamour imediato. O ser humano ele é muito imediatista, ainda mais na nossa época. Sim. A gente quer a banda larga, né, mais rápido, a gente quer o carro mais veloz, a gente quer tudo para ontem. Sim. A gente não tem tempo de esperar nada, de amadurecer. A gente já quer comer o fruto, né? Sim. Então, a primeira coisa é esse fascínio por o imediatismo. Só que, paradoxalmente, você vê que o diabo é um ser muito sutil, muito inteligente,
ele infiltrou na igreja, satanistas se infiltraram na igreja na década de 80 e década de 90. Eu fiz parte desse grupo, inclusive. Espalharam na igreja doutrina de demônios, conforme a Bíblia diz. Sim. Doutrina de demônios, né, e doutrinas humanas também. Que tinha no livro do Enoque, tem alguma coisa falando sobre isso, alguns apócrifos falando sobre isso, né? Forja de espada, essas coisas. Exatamente. Assim. Enoque é um livro que deveria ter entrado no cânon, mas quem decidiu foi Constantino, né? Então acabou não entrando, virou apócrifo. Você acha que teria uma diferença muito grande no impacto do cristianismo se tivessem esses livros na Bíblia? Se tivessem mantido? Teria mais conhecimento, as pessoas teriam mais conhecimento, teriam uma visão mais ampla, mais robusta do cristianismo. Mas o que tem na Bíblia está de bom tamanho. Tem começo, meio e fim e fala do amor de Deus. É linear, explica o amor de Deus é o que basta, né? Então, esses livros, eles chamam a atenção pelo imediatismo, mas vale pontuar que o livro de Capa Preta de São Cipriano, Capa de Prata de São Cipriano, a Clavícula de Salomão, até mesmo um do Elifas Levi, Dogmas e Ritos da Alta Magia, tudo isso é muito distante de um livro verdadeiro. É a Bíblia Satânica, a Church Satan, né? Tudo isso anos-luz de distância. Então, na verdade, uma maneira de te seduzir através da doutrina satânica. Aí você acha que aquilo ali é legal, puxa vida, isso aqui é interessante, eu vou procurar mais. E você pode ser um potencial a ser recrutado. Na alta magia você não escolhe entrar, eles se escolhem. Então eles se recrutam, fazem cálculos cabalísticos, numerológicos, astrológicos e vêm... Então, como é que eles te localizam? Essa é a minha dúvida. É algo místico? Como é que... Eles calculam períodos de localização. Então, digamos, eles pegam a cidade de São Paulo. Então, tem uma data cabalística em São Paulo, teve o alinhamento da Lua, uma lua de sangue, uma conjunção com Júpiter, teve alguma coisa que aconteceu astrológica, por exemplo, né? E numerológica também, ligado à astrologia, entra muito a numerologia, especialmente do Cabalá, né? Aí eles pegam, vão mapear quem nasceu nesse mesmo horário. Quem nasceu naquele horário, né? Então eles vão ficar monitorando aquelas pessoas. Quem nasceu naquele horário, naquele dia, são pessoas assim que têm potencial, tendências a ser angariadas para a alta magia. Sim. E eles vão acompanhando e eles vão vendo o interesse da pessoa. Eles plantam alguns interesses também, né? Tem pessoas infiltradas e plantam alguns interesses. Já viu esse livro? O que você acha disso, né? E aquelas que têm maior vontade, são mais vulneráveis a isso, né? Acabam se envolvendo pelo glamour da alta magia, eles acabam sendo recrutados. E quando eles são recrutados, é como se eles ganhassem um prêmio na loteria. Eles estão super felizes com aquilo, né? Eles estão contentes com aquilo, só que eles entraram na maior roubada da história, né? Porque o diabo é especialista na arte de mentir, né? Ele enganou até mesmo os anjos. Então ele tem uma capacidade de persuasão incrível. Ele te convence que o amarelo é verde, né? Então ele consegue mudar a sua percepção, a sua ótica das coisas, né? Então esses livros que estão por aí, eles são na verdade um verniz dos verdadeiros livros da alta magia. Então eles expõem a Church Satan, por exemplo, né? A Bíblia de Satã, né? Então quando Lavey fundou a Igreja de Satã em 1990 é recente, sim? 1997, 98, 99. 1999. É recente. Quer dizer, o satanismo é antiquíssimo, sim, é milenário, né? Mas essa denominação... virou uma vitrine, né? Porque quis mostrar o quê? Satanismo é bonzinho. A gente não faz sacrifício humano, a gente não mata animais. Uma igreja que botava uns adesivos no carro, 666, não sei o que lá, número da besta, alguma coisa assim? Tinha um cara, um maluco, né? Que ele se autoproclamou Jesus Cristo homem. Então ele colocava 666, tatuava no braço, colocava tudo quanto é lugar. Só que esse cara morreu de cirrose hepática, o Jesus morreu, né? E tem mais Jesus por aí. Eu mesmo fiz uma entrevista com ele e Cristo. Mas eu acho que ele é bem intencionado em certos pontos, né? Você acha que ele é... Ele não é um charlatão, sim, né? Ele é uma pessoa que acredita que é Cristo. Ele acredita de verdade que ele é Cristo, né? Sim. Então ele não está mentindo, ele não está roubando o povo, ele não pede dinheiro, nada disso, né?